Sejam muito bem-vindos! Essa aqui é a nossa oficina, né, do programa Start BSB. Então, essa aqui é a nossa segunda oficina, na verdade, a gente já teve uma oficina sobre ideação com o Carlos Bisotto, e hoje ele está aqui presente novamente conosco, mas o foco, então, vai ser sobre pitch, e a gente trouxe especialistas também para te ajudar nessa fase de construção do seu pitch, de validação do seu pitch, para ver se você realmente está fazendo um pitch legal, que seja interessante para os avaliadores. Então, hoje a gente tem aqui de convidados Carlos Bisotto, nosso consultor de negócios da Fundação CERT, que vai dar o apoio aqui, então, fazendo um resumão sobre como você pode construir a sua proposta e trazer isso para o seu pitch. A gente tem a Camila Ferreira, que é cofundadora do Das Ideia e também vai nos ajudar aqui fazendo a oficina. Então, a Camila que vai dar todas as dicas de construção, como você pode fazer o seu tom de voz, enfim, tudo que você mais precisa para fazer, para finalizar o seu pitch, que ainda não terminou de colocar o pitch na plataforma. E a gente conta com o professor Jonatas também, aqui presente conosco hoje, que vai fazer parte da nossa banca da avaliação dos pitches, né? Então, a gente selecionou 3 empreendedores, né, 3 participantes do Start BSB para apresentarem as suas ideias aqui em 3 minutos, e a gente vai contar, então, com essa banca aí de feras para nos auxiliar nesse feedback. Então, pessoal, para a gente já começar com a mão na massa, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou passar a palavra para o Carlos Bisotto. Então, a gente já começa aí com as nossas dicas. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, a nossa agenda de hoje, como eu falei, primeiro, essa introdução, né, do que é o programa Start BSB. Eu imagino que muitos de vocês já tenham participado de outros eventos, outras oficinas, de outras lives com parceiros, mas o programa Start BSB, então, é um edital de fomento, né, promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal, a FAPDEF, por meio do governo do Distrito Federal e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, pessoal, a Fundação CERT está operando esse edital, então a Fundação CERT já tem vários anos de experiência com editais de ciência, tecnologia e inovação, e a gente está trazendo para vocês diversas interações, metodologias, vai auxiliar no processo de seleção dessas ideias, e a gente vai atuar né, no fortalecimento do ecossistema. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui com vocês, podendo contribuir, né, com o ecossistema do Distrito Federal, e a gente espera que esse workshop especificamente seja muito útil aí para você que está finalizando a sua proposta, ou você que está melhorando a sua proposta para o dia 15/10, que é o nosso prazo final. Então, a gente vai dessa vez direto com a mão na massa, mas se você precisa de alguma contextualização sobre o programa, procura lá nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, a gente tem diversos conteúdos já prontos para você. Então, pessoal, nosso segundo tópico vai ser sobre as dicas sobre o preenchimento, então eu vou passar a palavra para o Carlos Bisotto. Em seguida, vou passar a palavra para a Camila, e assim a gente encerra o nosso dia com as rodadas de pitch. Então, vamos lá. É com você, Bisotto. Ok. Muito bom. Boa noite, então, a todos e a todas. É muito prazer muito legal estar aqui novamente fazendo essa discussão, essa conversa com vocês sobre como escrever uma ideia. Na verdade, eu vou focar aqui principalmente na questão, assim, o que não fazer, sabe? Porque, assim, eu já ouvi ao longo de todo o tempo que eu trabalho nessa área de startup, eu já ouvi milhares de pitches, milhares de ideias, milhares de pessoas falando. E, assim, por incrível que pareça, os erros são comuns. Isso eu tenho ouvido os pitches desde o século passado. E os erros continuam os mesmos, sabe? Então, assim, todos vão na mesma coisa. Parece que parece não, é recorrente, são recorrentes todos os erros. Então, eu vou enfatizar aqui aquilo que você não faz, porque o avaliador, a pessoa avaliadora que está do lado de lá, que vai fazer análise da sua proposta, ela não lhe conhece, muitas vezes não tem uma percepção do mercado, ela pode conhecer tecnologia, ela pode até conhecer o mercado, mas o foco que você vai dar para a sua ideia, a forma com que você está pensando em trabalhar, a pessoa não sabe. Então, deixe claro, não faça a pessoa pensar, não faça o avaliador pesquisar, ter que ter um trabalho. Ele vai fazer isso, mas é muito mais difícil.
E aí ele vai ter, se ele tiver que pesquisar e pensar, ele vai tirar conclusões a partir da experiência dele ou dela, que pode não ser aquela que você quer. Então, alguns erros, o principal erro no caso do problema, porque aqui é muito claro, você tem que colocar o problema que você quer resolver. O problema do problema é que as pessoas falam da solução. Na grande maioria das vezes, o cara começa escrevendo aqui, a pessoa começa escrevendo, mas não, porque nós vamos desenvolver um software com inteligência artificial que vai resolver tudo o que o pessoal não consegue fazer hoje. Tá, mas você não falou do que eles não conseguem fazer. Então, por que um software de contabilidade usando inteligência artificial? Por que não uma planilha eletrônica? Por que não fazer na mão? Por que não fazer? Sabe? Então, não faça isso. Use esse espaço para falar do problema. E o problema é de quem? É do cliente. Então, deixe claro o que esse cliente está fazendo. Então, deixe claro o contexto. O que é o contexto? É o que o cliente está vivenciando. Os clientes ou as clientes estão vivenciando, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então, deixe claro qual é o contexto. Por exemplo, o que é um contexto? Ora, uma pessoa está no centro urbano. Isso é o contexto. Ela poderia estar no sítio, ela poderia na área agrícola, ela poderia estar numa ilha, ela poderia estar no meio do mar, ela poderia estar voando. O contexto é que está no centro urbano. Então, você tem que falar o que está acontecendo com o seu cliente. É uma empresa que está querendo controlar as suas finanças e, para isso, o que acontece é que não consegue ferramentas adequadas, o fechamento da conta é muito difícil, precisa de um especialista muito grande para poder fazer as contas todas, é muito demorado isso, se eu precisar no mesmo dia eu não consigo, é muito difícil fazer indicadores financeiros, porque você tem que ter conhecimento, tem que pesquisar, e depois para calcular isso é muito complicado, sei lá. Deixem claro o que sob o ponto de vista da pessoa, do cliente. Veja que o problema não é seu. Até você pode vivenciar esse problema. Mas aqui, o objetivo é que você deixe claro o problema dos clientes. Então, interprete, seja o cliente, fale pelo ponto de vista dele ou dela. Não fale sobre o seu ponto de vista. Então, em geral, a pessoa começa a falar assim, não, o software de contabilidade vai resolver tal coisa. Ou, numa outra abordagem, o pessoal chega e fala assim, o problema é que ele não consegue fazer cálculo dos indicadores financeiros e por isso ele precisa de um software de contabilidade. Não, quem disse que ele precisa? Quem está dizendo é você que quer vender um software de contabilidade. Ele não falou, ninguém falou isso para você. Se você perguntar se ele quer um software de contabilidade, ele vai falar assim, sim, eu quero. Mas na hora que você for colocar para ele não quer comprar. Então, use esse espaço para avaliar o contexto que está sendo vivenciado pelo cliente, seja pessoa física ou jurídica. Depois, dizer quais são os problemas, o que não está funcionando, o que está incomodando, o que está tirando o sono dessa pessoa, o que está fazendo com que ele não consiga fazer aquilo que ele quer fazer. Então, foque naquilo que não está dando certo, que não está funcionando, que não está indo bem. Então, se você fizer isso, só isso já está excelente. Não fala de solução, tem um espaço falando solução. Tá? Então, se tem um espaço para falar solução, você não tem que falar de solução aqui. Use esse espaço, que não é tão grande assim, para falar do problema. Aí, uma vez que você deixou muito claro qual é o problema, você passa, então, no próximo bloco, para você descrever a solução. Aí sim você entra no foco da solução. Aí sim você vai dizer o que é que você está propondo. Se é um software, se é um hardware, se é uma combinação de software com hardware, com serviço, com plataforma, aí você vai descrever a solução. Então, no slide anterior a gente trabalhou o problema, e aí no próximo slide a gente trabalha a solução, né? Que é o item 2 ali. Certo? Ana? Gabriel? Só passar porque está fixado no primeiro. Isso. Então, a questão é, você tem que escrever como é que você vai, qual é a sua solução? Como eu falei, software, hardware, combinação software, hardware. E aí você tem que descrever como é que essa solução resolve o problema que você disse que existia. Isso é essencial que você deixe claro. Olha, você disse que tinha um problema. Muito bem. Então, diga como é que você vai resolver.
e aponte cada um daqueles elementos que você disse que era um problema, como é que você vai fazer aquilo? Você tem que... Então, nesse caso aqui, é muito comum as pessoas usarem termos técnicos. Pô, não faça isso. Quem está lá pode não entender o termo técnico que você está usando. Eu sempre conto um caso de um empreendedor que eu levei um prefeito lá na incubadora para comprar a solução do pessoal da incubadora, e a pessoa que eu mais achava que podia vender para a prefeitura, eu coloquei primeiro. E aí o cara começou a falar que... Eu falei assim, olha, então fala a sua solução para o prefeito aqui. Ele falou assim, então, prefeito, a minha solução é um software baseado em TCP/IP, que vai fazer com que a comunicação seja mais efetiva na camada do sistema operacional que permite fazer tal coisa. Aí o prefeito olhou e falou assim, que solução interessante, muito legal. Quer dizer, não entende absolutamente nada, então não use termos técnicos. Explique, se você for absolutamente necessário usar um termo técnico, explique o que você está querendo dizer, porque pode ser que a compreensão de quem está lendo não é a mesma da sua. Você pode ter aprendido o termo técnico de um jeito e a pessoa pode ter outro. Então, outra interpretação. Então, explique melhor. Então, não tome como base que a outra pessoa vai entender, porque, segundo o que a gente fala da lei de Murphy, não vai entender. Tá? Então, não parte do princípio que vai entender. Então, esse é... Assim, quanto mais claro possível você puder descrever a sua solução, muito melhor. Tá? E por isso, você não deve se apaixonar pela sua solução, porque senão paixão nos cega para os defeitos. Então, assim, mostre. Se você vê que tem algum problema na solução, diga isso. Porque aí vai mostrar que você sabe o que está acontecendo. Que problema que pode ter. Se você quiser colocar, senão você fala como é que resolve o problema. Então, acho que esses são os dois pontos em relação à solução. No caso o terceiro Bisoto. Desculpa te interromper, mas está dando um pouquinho de falha no seu microfone. Eu não sei porquê, mas às vezes alguma coisinha parece que está soprando. Então, deixa eu só ver aqui. Peraí. Fica melhor agora? Agora sim. Obrigada, Bisoto. Não, agora fica melhor. Então tá. Deu para entender o de solução? Preciso repetir? O da solução? Ok. Então tá. Então, a gente sempre fala que você tem que se colocar no papel do avaliador. E no terceiro ponto, você tem que falar o diferencial. Veja, aqui são ideias inovadoras. Se a sua solução for fazer exatamente igual ao que todos fazem, não precisa fazer, né? Então, são recursos públicos têm que ser usados para fazer coisas inovadoras. Então, mostre. O nosso objetivo aqui é mostrar para o avaliador ou avaliadora que vale a pena investir nessa ideia. Então, para isso, você vai ter que deixar muito claro o que diferencia a sua solução das outras soluções que já existem. Aí, qual é o principal erro? A minha solução é única, não tem ninguém igual. Cara, essa sua percepção, cara, não resiste a uma pesquisa no Google. Se você falar que não existe, eu pesquiso no Google e encontro 50 propostas iguais à sua. 20 são chinesas, 15 são indianas, e tem o resto do mundo todo ainda. Entendeu? Então, não pense que é única. Sempre vai ter uma solução similar. Mas não tem um software. Não tem um software, mas o cara usa calculadora, o cara usa uma planilha, o cara usa outra coisa. Mas exatamente como eu estou fazendo, não tem. Não perca tempo com isso. Não perca tempo com isso. Mostre o diferencial. Não fica falando que não tem, se tem. Todo mundo vai saber que tem. Né? Então, não comece falando que assim, não existe. Tá? Então, isso não use. Mostre o diferencial. Outra coisa, não comece a falar diferenciais difíceis de comprovar. Por exemplo, a minha solução tem mais qualidade do que as que tem no mercado. Vocês já ouviram alguma empresa falar que a solução delas é de pior qualidade do que tem no mercado? Já chegaram a ver alguém falar isso? Não, o meu produto é pior do que tem no mercado. Não viu falar. Melhor em qualidade em relação ao quê? Em que aspectos? Objetivos. É mais rápido? É mais preciso? O que é isso? Mais qualidade, outro termo que vocês devem evitar de usar é
intuitivo ao uso, né? Se for um software intuitivo ao uso. Todo mundo fala que seu software é intuitivo ao uso. Então, isso aí é muito frágil. O avaliador não vai nem considerar isso. Não vai nem considerar. Tá? Então, todos os softwares, por princípio, são intuitivos ao uso, pelos seus desenvolvedores. Tá? Se você perguntar para o cliente, é diferente. Mas os desenvolvedores sempre vão falar que o meu software é intuitivo ao uso. Então, não use isso, é bobagem, é lugar comum. Não vai resolver nada. Então, é importante que você analise, mostre os diferenciais da sua proposta com relação ao que já existe no mercado, mostrando o que diferencia e em que grau isso diferencia, e principalmente, quais são os efeitos disso para resolver o problema que você falou. Isso aqui é mais rápido, e com isso, então, a pessoa tem mais tempo para fazer isso, para fazer aquilo outro. Então, comece a demonstrar os efeitos disso sobre o dia a dia do cliente. Que impacto isso tem lá? Então, esse diferencial é importante por causa disso. Tá? Então, é importante você destacar isso, mas seja objetivo, seja claro, e não fique com esses jargões, esses lugares comuns. Que lugar comum, que a nossa solução é mais barata e tem mais funcionalidade que o concorrente. Isso aí não... o avaliador não vai considerar muito isso daí. Então, atenha-se àquilo que é essencial, aquilo que realmente dá um impacto diferente para a sua proposta. O que for, assim, marginalmente diferente, não perca tempo isso. Valorize aquilo que realmente é diferente e que faz uma diferença para o cliente. Não é só porque você acha que é diferente, mas que isso tem um efeito sobre a vida do seu cliente. Tá? E aí o quarto ponto é a equipe. Então, assim, você já falou do problema, você já falou da solução, já falou do diferencial, e uma das grandes dúvidas que tem na cabeça do avaliador ou da avaliadora é: será que essa equipe vai conseguir desenvolver essa solução? É essa pergunta que essa questão da equipe tem que responder. Você tem que demonstrar. Não adianta você só colocar o currículo lá e dizer que a pessoa é formada em engenharia elétrica, o outro é formado em engenharia química e o outro é formado em computação. Ótimo, a gente sabe que tem uma formação, que tem isso, tem aquilo, mas o que é que essa pessoa vai fazer para contribuir para desenvolver a solução que estão querendo? Ou para fazer o negócio que vocês estão querendo? Então, você tem que demonstrar que a sua equipe vai dar conta daquilo e mostrar por quê. Olha, isso aqui, ele é aluno do 5º semestre de computação, mas já trabalha numa empresa há 5 anos, tem experiência em coordenar isso, em fazer aquilo, em implementar aquilo, e sei lá o quê. Mais uma vez, não use termos técnicos. Explique o que a pessoa faz. Então mostre isso. Qual é ou quais são as características de cada membro que vai facilitar a implantação da sua solução e do negócio. Tá? Isso é essencial que você mostre. E se você não tiver, se a equipe não tiver algum conhecimento que é essencial para desenvolver a solução, mostre isso e fale o que você vai fazer para resolver. Se você vai contratar, se você vai terceirizar, o que você vai fazer. Ou vai contratar outra pessoa, uma pessoa física. O que você vai fazer? Tá? Então, você tem que... Porque o avaliador, ele vai perceber que, eventualmente, não tem os conhecimentos necessários. E se você sabe que não tem, diga que vai complementar a equipe. Tá? Mas é essencial isso. Então, é sempre bom, a gente sabe que a formação da equipe, às vezes, é mais por afinidade, por pessoas que trabalham, que convivem juntos, etc. Mas sempre se tiver características complementares, né? São três amigos, cada um tiver uma característica diferente, complementar, melhor. Na maioria das vezes não é, são 3 amigas da ciência da computação. Aí tá, mas alguma delas vai ter que desenvolver mais a questão comercial, a outra vai ter que desenvolver um pouco mais a gestão, ou vai ter que contratar alguém para isso. Então, comece a ter essa percepção. Se vocês forem ver, por exemplo, a Apple começou com o Steve Jobs e o Steve Wozniak. O Wozniak era o nerd. E o Jobs começou, mesmo trabalhando na parte técnica também no começo, ele desenvolveu tinha habilidade de negócio. Então, os dois juntos conseguiram desenvolver uma bela empresa. Tá? Então, esses são os elementos que eu gostaria de destacar para vocês, principalmente para ver assim, o que vocês não deveriam fazer. Tá? Então, obrigado aí, Ana. Acho que passei 1 minuto, eu falei 16 minutos. Obrigada, a gente que agradece, né, pessoal? Então,
Isso aí foi um resumão que o Bisotto está aqui presenteando aí com diversas dicas. Então, pessoal, é exatamente o que você não deve fazer, né? Então, ele nos resumiu ali em 4 slides o que você realmente precisa se atentar no momento de você preencher a sua proposta. E tudo isso que você vai preencher por texto, né? Esses 4 campos que você vai preencher por texto, você vai gravar um pitch. Então, agora eu vou passar a palavra para a Camila Ferreira. Ela vai poder se apresentar um pouco melhor, né? Mas a Camila já é parceira de longa data da Fundação SET com o Das Ideias. A gente fica muito feliz de ter aqui a presença dela. A Camila, que é especialista em pitch. Então, ela vai passar um pouquinho do conhecimento dela sobre pitch, como você pode melhorar a sua apresentação. E depois a gente faz a nossa rodada de pitch. Só uma lembrança que o pessoal está nos comentando ali no chat, quem que foi selecionado para o pitch. Eu vou entrar em contato ali com vocês, viu? Quem foi selecionado, não se preocupem que eu aviso vocês. Em seguida, já entro em contato. Mas vai acontecer após a apresentação da Camila. Então, o pessoal que vai apresentar já fica ligado aí, já fica preparado, que a gente vai entrar em contato com vocês logo mais, já. Então, eu vou parar minha apresentação aqui. Camila, a palavra está com você. Muito obrigada, viu? E vamos lá para a oficina de pitch. Vamos lá. Maravilha, Ana. Obrigada. Gente, é um prazer estar aqui hoje com vocês também. Eu acho que a apresentação do Bisotto já trouxe aí uns insights muito importantes para o pitch. Muitas coisas que eu ia comentar, então, já foram falar. Agora, então, vou falar um pouquinho mais de pitch para vocês. E o que eu vou trazer aqui são dicas e informações que vocês podem usar em outras oportunidades também. Então, assim, aproveitem, espero que vocês gostem e depois também, se tiverem qualquer dúvida, será um prazer responder. Então, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente começar essa apresentação. Então, como a Ana falou, meu nome é Camila, né? Apresentando novamente, sou cofundadora do Das Ideias. A gente nasceu como um espaço colaborativo aí para apresentação de ideias em estágios iniciais, né, inovadoras. E esse ano aí com a pandemia a gente teve que parar um pouco os nossos eventos, né, que aconteciam todos presenciais. Então a gente está numa fase de repensar o rumo das ideias, mas a gente tem aí uma bagagem gigante desde 2016 em assistir vários pitches e fazer outras oficinas e tudo mais. Então vai ser um prazer aí compartilhar um pouquinho com vocês. Hoje eu também estou atuando como Community Manager na VanHack, que é uma startup canadense que busca ajudar profissionais de tecnologia que estão procurando uma oportunidade fora do país, especialmente no Canadá e na Europa. Então a gente ajuda esses profissionais então que buscam relocar. E eu estou atuando na VanHack também. Então, começando só para mostrar para vocês um pouquinho do que eu vou falar aqui hoje. Então, vou trazer um pouquinho bem rápido para vocês com relação às variações do pitch, tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais das diferenças. Claro que para o programa vai ser um modelo específico que vocês têm que atender, mas eu vou passar rapidamente para vocês compreenderem outros tipos e como que vocês podem ir adaptando a fala de vocês para cada situação que vocês forem falar dessa ideia inovadora e futuramente, né, desse negócio que vocês estão criando. Vou trazer algumas dicas de storytelling, como que vocês podem apresentar, principalmente essa parte do problema, né, que o Bisotto trouxe aí. Então, algumas dicas para vocês apresentarem de uma forma que gere aquela empatia inicial com o público acerca desse problema que vocês estão buscando resolver. E aí eu vou passar uma estrutura básica de um pitch, tá? Com vários elementos ali. Essa estrutura, como eu falei, vocês podem usar em diversas oportunidades. Para o programa, vocês vão, logicamente, selecionar aquilo que é demandado para o programa, mas eu vou trazer outros elementos aí para outras oportunidades também e algumas dicas finais para a gente encerrar essa parte. Então, começando, né, basicamente, eu queria trazer um pouquinho do conceito de pitch também, que às vezes a gente fala e nem todo mundo está a par disso. Então, basicamente, essa apresentação clara e objetiva. Então, clara por quê? Porque você tem que usar aqueles minutos para deixar bem claro o que é o seu negócio
e objetiva, justamente de ir direto ao ponto, né? Então, a gente tem ali 3 minutos, 5 minutos, dependendo da situação, para falar sobre um negócio que às vezes tem uma vida inteira. Então, assim, tem que ser bem claro e objetivo para poder chamar a atenção e despertar o interesse do espectador. Então, o pitch ele tem basicamente algumas variações que vão depender muito do estágio do negócio. Então, aqui a gente está falando de estágios bem iniciais, mas depois tem outras variações de estágio também, quando a gente tem um negócio mais estruturado, quando a gente tem um negócio que já está vendendo, está em escala, a gente tem outras informações, mas que eu não vou trazer hoje, óbvio que não é o objetivo aqui. Mas também ele pode variar de acordo com o tempo disponível, né? Então, para vocês aqui, se não me engano, são 3 minutos para o programa, né? Mas aí a gente tem algumas situações onde são 5 minutos, onde você tem apenas 1 minuto para mostrar. Então, vai depender muito do seu tempo também, o que você vai apresentar naquele tempo. E também varia de acordo com a audiência. Então, só para lembrar um pouquinho dos estágios, né? Pode depender se você está ainda em ideação, validação, escala. Então, as informações que você vai trazer sempre vão depender desse estágio, vão depender do tempo, como eu falei. Então, se eu tenho ali o elevator pitch, né, até 1 minuto para apresentar a minha ideia, eu vou ter que realmente enxugar bastante as informações e focar naquilo que é o mais importante. Então, mostrar, deixar bem claro qual que é o problema que eu estou querendo resolver, qual que é a solução que eu estou propondo para isso e o meu diferencial. Então, quando a gente fala de um pitch de 1 minuto, basicamente são essas informações que eu consigo trazer para chamar a atenção para o meu negócio e aí chamar a atenção para, eventualmente, uma próxima conversa, uma próxima reunião e tudo mais, né? Então, aqui são um pouquinho das variações de tempo que geralmente acontecem em eventos, né, bancas e tudo mais. A nossa audiência também vai sempre variar, então se eu estou falando com o meu usuário, o meu pitch vai ser diferente do que eu falar para um investidor. O investidor ele vai buscar entender um pouquinho mais as oportunidades do mercado para esse negócio que eu estou querendo desenvolver. Um usuário ele vai querer saber um pouco mais dos diferenciais, os benefícios que ele vai ter ao usar a minha solução. Então, dependendo da minha audiência, eu vou focar também um pouco nas informações que eu vou enfatizar durante a minha apresentação. E o pitch nada mais é, então, do que uma forma de contar uma história, de contar a história da sua solução, a história da sua ideia e do seu negócio. E aí, como que a gente pode, então, contar essa história e começar a contar essa história de uma maneira que chame a atenção? E aí, aqui eu trouxe algumas dicas de formas que vocês podem fazer isso. Vai depender muito do negócio de vocês. Mas uma forma de começar a contar essa história é trazendo um dado super relevante do mercado que vocês vão atuar. Então, por exemplo, se eu estou falando né, a gente trouxe alguns exemplos para cada uma delas, mas essa é uma das formas de vocês começarem chamando a atenção. Então, trazendo um dado relevante de mercado, se vocês têm essa informação. Ou eu posso falar de um problema ou uma luta pessoal. Se vocês estão atuando, eventualmente, uma das pessoas da equipe, a pessoa que vai fazer o pitch, essa pessoa passou por esse problema e está buscando resolver de alguma forma, você pode trazer isso e mostrar, olha, eu passei por isso, eu sei como é que é, e eu não sou o único dentro desse mercado, eu tenho diversas, né, e aí eu trago o número do meu mercado, eu trago as informações de quantas pessoas, então, estão lidando com o mesmo problema, estão enfrentando esse mesmo problema, e aí é como o Bisotto falou, é esse primeiro momento que você vai chamar atenção para o problema, vai chamar atenção do que você está buscando resolver. E aí lá na frente eu vou falar sobre a minha solução. Então aqui eu estou mostrando as formas de apresentar isso. Eu posso também projetar esse problema, né, o luta pessoal no usuário, então eu vou falar do meu usuário, então eu vou trazer, digamos assim, um usuário fictício, né, então eu vou falar da Camila. A Camila vai a 3 lugares diferentes, né, para tentar comprar um produto para as alergias dela e, de repente, eu trouxe uma solução para resolver isso e a Camila não precisa mais, ainda mais em tempos de pandemia, né, ir a 3 lugares diferentes para poder comprar um remédio que ela precisa com recorrência. Então, enfim, eu estou falando de um usuário aí que eu criei para contar essa minha história, tá? E aí também, claro, a gente pode trazer aqui uma projeção de um futuro desejável, um futuro onde essa minha solução já está atuando
e aí ela já está resolvendo o problema que eu estou buscando resolver. Então, a gente pode também projetar isso no futuro, já mostrando como que seria a vida muito melhor quando a nossa solução já estiver atuando, já estiver aí no mercado, tá? Então, essas são algumas formas de trazer, de fazer esse primeiro impacto com a audiência. E aí eu sempre gosto de trazer essa frase de um dos fundadores da 500 Startups, que ele fala justamente isso, né? A gente vai frisar aqui até o fim, né, Bisotto? Coloque o problema no primeiro lugar. Então, vamos, fazer essa conexão emocional, trazer o público para entender qual é esse problema que eu estou buscando resolver. E aí, só depois que eu vou trazer, então, qual que é o meu produto, o meu serviço, o que eu estou buscando, o que eu estou propondo aqui para resolver esse problema, tá? Então, assim, isso aí já é universal. Então, assim, não tragam a sua solução no primeiro momento, não tentem vender a solução no primeiro momento. O primeiro momento é importante deixar claro o que eu estou querendo resolver e por que isso é relevante, tá? Então, trazendo aqui rapidamente uma estrutura de tópicos, tá? Essa estrutura, ela não é fixa, tá, gente? Não é uma estrutura assim que, eu tenho que seguir exatamente como tá aqui, não. Vai depender muito da sua solução, vai depender da história que você quer contar, tá? Mas eu trouxe mais ou menos como que pode ser uma estrutura do seu pitch. Claro que alguns elementos são importantes, né, em uma certa ordem, como o inicial, que é uma capa, né? Você trazer ao mínimo um nome, uma tagline, um slogan, né? Isso é importante. Tem gente que esquece, né, de trazer uma primeira apresentação dentro de um slide ou algo assim. Então, esses são elementos básicos, né, de um início de uma apresentação. É sempre bom deixar claro e principalmente, né, trazer o nome, né, trazer a proposta de nome, pelo menos, ou se já tiver algum tipo de slogan, algo assim, como a gente tinha das ideias, conectando pessoas e ideias. Então, isso era sempre o que a gente trazia no pitch das ideias, por exemplo. Então, essa capa inicial. E aí a gente vai começar essa parte de conexão que eu trouxe, né, esses exemplos para vocês. Então, como é que eu vou chamar essa atenção para o meu problema? Como é que eu vou mostrar, apresentar esse problema? Que história que eu vou contar para a minha audiência para gerar essa conexão inicial, gerar essa empatia em volta de um problema que eu estou buscando resolver, né? E aí esse problema, qual que é o problema? Quem que está sofrendo com ele? Como que ele é resolvido hoje? Como o Bisotto falou, ele é resolvido. De alguma forma ele é resolvido. Pode ser uma planilha de Excel, mas está resolvendo. Então, tem uma contingência e tem uma forma de resolver de alguma forma esse problema. Então, não vem dizer, não tem como resolver. Tem. Algum jeito tem, né? Não é o ideal e é por isso que você está aí trabalhando para buscar uma solução que seja o ideal para resolver esse problema. Mas então mostre um pouquinho de como que ele é resolvido também hoje. E aí a gente pode começar a falar um pouquinho da minha solução, né? Da solução, como que ela funciona, trazer os benefícios da solução. Se eu já tenho algum tipo de mockup, algum tipo de demo, eu posso trazer também imagens. Cuidado com vídeos, tá? Tem gente que gosta de levar vídeo para mostrar, né? Cuidado, né? Dependendo da situação, o vídeo não funciona e acaba com a sua apresentação. Então, assim, eu sempre sugiro, olha, cuidado com esse tipo de animação e etc. Então, às vezes, menos é mais, tá? Mas se você tiver, traz um screenshot, bota ali uma imagem e aí pode trazer a sua mensagem principal, que é o quê? É o que eu estou buscando resolver, qual é o principal motivo dessa minha solução. E aí a gente pode começar a detalhar um pouquinho mais, né? E aí vai depender muito da situação, né? Onde vocês vão poder encaixar esses elementos que eu estou trazendo aqui. Então, modelo de negócio, eu já tenho uma proposição de modelo de negócio, como que eu vou monetizar? Eu já sei quanto que eu posso cobrar com isso, eu já sei que incentivos que eu posso oferecer, então eu já posso trazer no meu pitch também. E aí eu posso falar também do meu mercado, né? Então é muito importante. O mercado, por exemplo, como eu falei, essa estrutura não é fixa, né? Então eu posso, por exemplo, começar falando do mercado quando eu tenho uns dados muito interessantes para trazer. E aí, eventualmente, o mercado vai estar lá no começo, né? Junto com a conexão e etc. Mas, enfim, o que eu posso falar de mercado? Eu posso trazer o tamanho do meu mercado, tendências. Tragam dados, gente, que tenham, logicamente, né, referências, fontes, né, confiáveis, né, então isso é muito importante também. Eu posso trazer hoje quanto que o meu mercado cobra
para determinada solução ou por determinada concorrência que eu tenho, tá? Qual que é a recorrência de compra, enfim, e por que agora? Por que nesse momento esse mercado está precisando da minha solução, tá? O timing também é importante no negócio. Então, se você consegue identificar o gap de mercado que você vai atuar e você consegue mostrar isso no pitch, é bem interessante também, tá? E aí a gente fala da concorrência, sim, a gente fala de concorrente, a gente mostra quem são nossos concorrentes, isso mostra uma maturidade de você, do empreendedor, do negócio, de entender que sim, eu tenho concorrentes, eles podem ser indiretos, mas eu tenho que mostrar a eles, isso mostra, olha, eu posso dizer o que eles fazem bem e o que eles estão pecando, né? Não tem problema falar bem do concorrente também, tá? E aí você pode fazer comparações, uma matriz de comparações, depende, tem várias formas de apresentar a concorrência, mas é importante mostrar o que existe já no mercado. Pode não ser, como eu falei, um concorrente direto, mas se existem concorrentes indiretos, seja ele uma planilha de Excel, dá para trazer aqui, tá? E aí, a gente traz também um pouquinho, quando a gente fala de concorrentes, é óbvio que a gente vai querer destacar o porquê que a gente é diferente, né? Então, eu vou falar de concorrente, vou falar do que ele está aplicando, e aí eu tenho que mostrar, então, por que eu sou diferente, qual que é o meu diferencial, minha proposta de valor, por que eu sou único, né? E quais os pontos também, eventualmente, que eu posso melhorar, que eu estou ainda buscando melhorar, se eu estou no estágio inicial, tá? E aí, se vocês já têm algum resultado, se já fizeram validações, se já fizeram algum tipo de pesquisa, se vocês têm depoimento de pessoas que usaram o seu mockup ou usaram o seu protótipo e gostaram, enfim, o que tiver de resultados iniciais de validações, alguns usuários, eventualmente até clientes, um cliente que se propôs a pagar ou pelo projeto ou para desenvolver alguma coisa. Então, enfim, o que tiver aqui também é legal trazer, tá? Mesmo em estágio inicial, geralmente tem algum tipo de validação, alguma forma de mostrar, de corroborar essa solução que está sendo desenvolvida. E aí, novamente, né, a questão da equipe, o Bisotto já comentou a importância de trazer a equipe, trazer a trajetória dessa equipe, a complementariedade dessa equipe, né, que é muito importante. Então, assim, adianta a gente ter um business de 3 engenheiros, quem que vai fazer a parte de vendas e quem que vai fazer o marketing, né? Então, assim, mostrar também a complementariedade e se não tem onde que vai vir essa fonte, né, essa pessoa, esse capital intelectual para ajudar no projeto. Então, enfim, trazer um pouquinho da equipe também, tá? E aí, para finalizar, se vocês tiverem aí o logo, né, o nome novamente da empresa, do projeto, enfim, e dados de contato, sempre importante, né, deixar aquela porta aberta para uma próxima oportunidade, então botar ali o e-mail, as informações para vocês tomarem os próximos passos, tá? Essa, como eu falei, é uma estrutura básica que vocês podem usar em diversas oportunidades e vocês vão adaptar de acordo com a oportunidade também, como eu falei lá no começo. Vai depender sempre do tempo, vai depender sempre da audiência, né, que vocês vão apresentar. Então, de acordo com a audiência, o tempo e tudo mais, vocês vão ajustando a fala, vão ajustando a ênfase que vocês querem dar aqui nesse pitch. E aí, algumas dicas finais só com relação à apresentação em si, né? Então, se eu vou criar um slide deck, se eu vou fazer uma apresentação, o que eu posso trazer nessa minha apresentação? Então, quando a gente está participando de uma banca, por exemplo, que tem a oportunidade no final de responder algumas perguntas, deixar alguns slides extras de detalhamento, por exemplo, de números, né? Às vezes a banca vai perguntar algumas coisas referentes aos dados que você trouxe, etc. É interessante ter os slides escondidinhos lá no final para te ajudar nessa parte. Então, se você já sabe, isso geralmente acontece quando a gente já participou de várias, né, iniciativas, oportunidades e tal, e já sabe mais ou menos o tipo de pergunta que pode surgir, isso pode ajudar. Então, ter esses slides extras aí para ajudar no final com alguns dados, algumas informações extras de mercado, etc., são importantes. Não é mandatório, tá, gente? Isso aqui vai depender muito se vocês já
reconhecem aí o tipo de pergunta que surge, etc. Com relação ao slide deck em si, então, tentem usar algumas imagens que façam a conexão, né, daquele problema, aquela solução que vocês estão trazendo, tá? É bem interessante a gente explorar um pouquinho as imagens, mas também não explorar demais, né, porque não é um álbum de fotos, afinal de contas. Então, assim, uma imagem, duas por slide tá bom. Né? Evitar frases muito grandes, né? Parágrafos, menos é mais num slide. Cuidar também com alguns gráficos poluídos, então eu quero trazer dados de mercado, que eu vou focar naqueles dados que eu quero mostrar, aqueles dados que são relevantes ali para eu apresentar. Às vezes a gente tem né, já vi vários pitches assim com aqueles gráficos, com mais de um gráfico no mesmo slide, que assim, eu particularmente assistindo, eu fico perdida, porque eu não sei se eu olho para o slide, eu não sei se eu olho para a apresentação, se eu presto atenção em quem está falando, eu tento entender o gráfico, enfim. E aí você acaba perdendo a atenção da audiência, né, de quem está escutando ali. Então, cuidado com os gráficos, né? Se for trazer gráfico, traz bem focado naquilo que você quer mostrar, naquele dado que seja relevante, tá? Evitar usar vários estilos, né, diferentes de fontes, tamanhos, etc. E até 20 slides é o ideal, tá? Não tem problema de ter mais, menos. Tem alguns lugares que limitam, né? Não, só pode 15 slides, até 10 slides. Mas, assim, dependendo, se você souber administrar seu tempo, administrar os slides, não tem problema. Agora, se você não sabe muito bem ainda lidar, administrar tudo isso ao mesmo tempo, até 20 slides para essas informações que eu trouxe aqui já é o suficiente, tá? E aí, assim, como que eu faço, então, para chegar tranquila, para fazer meu pitch tranquila numa banca, num evento, etc. Treinamento, né, gente? Treinar na frente do espelho, treinar em casa no computador gravando, né? A gente liga aqui um Zoom, grava, escuta, depois você vê os seus vícios de linguagem, você vê o quê? Você vê a sua postura diante... Hoje, né, a gente está fazendo tudo através de vídeo também, então veja a sua postura no vídeo, vê se está legal, vê se você está aparecendo bem, se você está, né, ereto, pelo menos aqui, mostrando energia também, mostrando o seu entusiasmo por aquele negócio, aquela ideia que você está tirando do papel. Então, assim, tudo isso conta, né? Então, muitas vezes, o gravar e o analisar depois ajuda muito, gente, ajuda sim. E não tenham vergonha de fazer isso na frente de um colega e tudo mais, pedir a opinião de outras pessoas ajuda demais. Então, treinar é essencial para a gente chegar numa maturidade e conseguir desenvolver uma fala e conseguir ser claro e identificar se realmente está sendo claro, né? Se você realmente está falando sobre o seu problema, se você está explicando de uma maneira objetiva sobre a sua solução, sem trazer, como o Bisoto falou, alguns termos muito técnicos que eventualmente as pessoas não vão entender. Se você está mostrando seus diferenciais, está falando da sua equipe, enfim, todos aqueles pontos, né? Dá para fazer um checklist, assiste o vídeo e vê se está fazendo tudo aquilo, está falando sobre todos os tópicos, e aí, então, você se sente preparado, confiante para fazer essa apresentação, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenha ajudado aí. E aí, agora, a gente vai ter, então, esse momento para poder assistir esses pitches, então, dar alguns feedbacks. Eu acho que esse momento é para todo mundo aprender, né? Então, independente se você vai ou não apresentar, escute, veja o pitch do colega, escute os feedbacks, internalize, veja quando você for fazer o seu também, se de repente você não está fazendo a mesma coisa, tá bom? É isso, então, volto contigo aí, Ana. Fechamos a minha parte. Deixa eu Obrigada, parar Camila. aqui. Pessoal, olha aí, a gente teve várias dicas do Bisoto, a gente teve várias dicas da Camila, agora não tem como você errar no seu pitch, viu? Então, agora a gente vai partir para a nossa rodada de pitch. Obrigada, Camila, viu, pela tua apresentação. Foi excelente, pessoal. Acredito que, para quem está construindo o pitch, né, essas dicas ali da Camila, realmente agora você vai conseguir terminar de construir, né, o seu pitch, etc. Então, e não perca tempo, viu, pessoal? Nossas inscrições acabam dia 15/10. Então, essas realmente foram as dicas finais ali, o que você precisava para fazer o seu pitch. Então, vamos começar com a nossa rodada de pitches.
Estamos aqui com a Karen, já está aparecendo aqui para a gente. Oi, Karen, tudo bom? E a gente vai convidar, acho que a primeira apresentação vai ser do Vitor. Vitor, você está por aí? Vitor Calvi. Eu tô aqui. Beleza, Vitor. Então eu vou fazer o seguinte, vou cronometrar aqui, viu? 3 minutinhos eu vou te cortar, então se prepara, 3 minutos você tem que dar conta do recado. Vou compartilhar minha tela que o Vitor passou para a gente aqui uma apresentação e vou te avisar, Vitor, quando eu estiver nos últimos 30 segundos, tá bom? Você está vendo meu rosto? Está vendo meu vídeo? Não estamos vendo tá te vendo, Vitor. Bem Não, importante ver também. Eu não estou te vendo, só estou te ouvindo. Agora sim. Deixa eu ver na luz. Aí, agora sim. Então vamos lá. Espera aí que eu vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo a tela aí compartilhada? Vitor, tá vendo? Tô vendo. Fechou, então. Eu vou começar 3 minutos agora e quando faltar 30 segundos eu te aviso. Vamos lá? Valendo. Beleza. Segundo slide. Boa noite, pessoal. Desculpe o errinho aí, tá? Eu acabei de editar. Meu nome é Vitor, sou analista de sistema e administrador. E eu vou começar explicando para vocês o problema, né? O problema hoje, na área de saúde, que a gente tem isolamento social, né, por causa do Covid, uma dificuldade de agendar as consultas médicas, demora no atendimento médico e uma perda de tempo de deslocamento e gasto financeiro. Qual é a solução? Pode seguir. A nossa solução é um software de teleconsulta com inteligência artificial e transmissão de sinais vitais em tempo real. Tá? A nossa proposta de valor. Nossa proposta de valor é atender o paciente e o médico onde eles estiverem, através da internet, realizando um diagnóstico rápido e um tratamento médico rápido, tá? Com economia de tempo, recurso financeiro e deslocamento. E o nosso diferencial competitivo, o próximo slide, seria a utilização de dispositivos IoT, ou seja, dispositivos conectados na internet, né, sensores médicos conectados na internet e utilizando a inteligência artificial para auxiliar o diagnóstico médico também. Esses sensores, nós já temos um MVP funcionando, então esses sensores são sensores não invasivos, ou seja, eles não machucam o paciente, não causam trauma, né, e informam ao médico, transmitem ao médico os sinais vitais do paciente. E esses sensores, como eles são de baixo custo, eles podem ser comodatados também. Próximo slide, por favor. Qual é a aplicação da nossa solução? Basicamente, seriam 3 aplicações. Teleconsulta de diagnóstico médico, que é o principal. Teleatendimento de preparo de exames. Quando você vai numa clínica, num laboratório, ele fala, olha, você precisa fazer tal procedimento antes. E teleatendimento de triagem, de procedimentos SADT. SADT são serviços de apoio diagnóstico médico, tá? O próximo slide. Pode clicar, vê se você consegue, Ana. Ah, não apareceu não, que pena. Eu ia mostrar o MVP para vocês. Tudo bem. O mercado de saúde, anualmente, ele investe 38 bilhões de dólares, então é um mercado bem grande. Pode passar para o próximo. As métricas do mercado, a TAM, seriam 38 bilhões, que eu já havia dito, né? A SAM, do mercado de saúde, 60, e o SOM, 23% da SAM. Acabou? 3 minutos? Temos 30 segundos. Tá, a próxima. A nossa monetização seria através de serviço de software mesmo, para empresas, né, e não para pessoas físicas. Então, seria um valor inicial por profissional, que seria o profissional médico, R$ 199 por mês. Ele teria acesso a essa consulta e os dados dos pacientes em tempo real. Acabou, Vitor. Valeu. Bem, pessoal, olha aí, o Vitor quase, ó, terminou aqui o tempo do Vitor, quase conseguiu ali terminar o pitch dele, mas faltou alguns slides, né, Vitor? Então, vou passar aqui para os nossos especialistas, quem quiser falar agora, dar umas dicas para o Vitor, não sei se Camila, Bisotto, professor Jonatas, fiquem à vontade, agora o momento é de vocês. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Prazer estar aqui com vocês, né, primeiramente. Foi um prazer escutar o mestre Carlos Bisotto, Camila Ferreira,
uma aula aqui realmente muito bom mesmo. Vitor, cara, primeiro, parabéns aí pela coragem, né, de você pegar esse projeto, expor ele, iniciativas como essa do Start BSB justamente para isso, né, para gente como você, como nós aqui, e isso é muito bom, né? Então, assim, primeiramente, parabéns. E segundo, é que a gente precisa desmistificar o problema do erro, né? A sociedade ainda acha muito ruim errar. E errar, na verdade, ela faz parte do procedimento, onde você está caminhando aí para o seu sucesso, né? Então, o erro só são degraus aí a serem percorridos. E é lógico que você, como alguém que está aprendendo a fazer pitch, tem coisas a serem melhoradas, né? Eu acho que você passou muito rápido pela questão do problema. Então, eu li Covid e você já passou para o outro slide. Então, como avaliador ou como investidor, eu preciso um pouco sentir a dor, entende? E isso leva um tempo. Então, se você passa muito rápido, e eu entendo por que você faz, porque você está imerso a essa questão, então, para você, tudo é muito rápido, você já entendeu e você quer, cara, está aqui a solução, vamos resolver essa parada. Mas espera, deixa nós que estamos chegando agora na sua ideia entender e sentir essa dor do mercado, entende? Isso é muito importante, né? E assim, com todos os itens, eu senti que você deu uma parada e começou talvez até pelo nervosismo, você começou a mudar a velocidade ali quando você falou de MVP, entende? Então, você falou muito até chegar lá, foram muitos slides. E era isso, eu gostaria de saber, por exemplo, também sobre seus concorrentes, né? Tanto o Carlos quanto a Camila comentaram muito bem sobre isso. A gente já tem conhecimento, parece que essa pandemia, parece não, né? Ela acelerou plataformas como a sua ideia. Então, eu gostaria de saber, por exemplo, por que a sua ideia ela é diferente da que estão sendo desenvolvidas. Já me chegaram algumas ideias semelhantes às suas. Então, por que a do Vitor ela é especial, né? Então, isso seria fundamental, tá bom? Mas, de novo, parabéns e, sem dúvida alguma, você está caminhando aí para fazer uma ótima apresentação, viu? Obrigado. Beleza, pessoal. Obrigada, professor Jonatas. Camila, Bisotto, a gente tem mais algum comentário? Senão eu posso passar para o próximo, vocês contribuem com o próximo, não tem problema também. Eu vou rapidamente, assim, eu acho que o professor Jonatas já falou quase tudo. E aí, bem isso, eu tive esse sentimento da questão do problema também, tive dificuldade, assim, de acompanhar, foi muito rápido e foi direto para a solução, e aí eu estava ainda tentando entender o problema, então isso é um ponto bem importante, assim, ponto de atenção principal, eu diria. E aí um detalhe mesmo de pitch, assim, quando você for falar, não precisa dizer, agora eu vou falar da solução, agora eu vou falar do diferencial, agora, sabe? Tem que ser uma coisa mais fluida, assim, é uma historinha, né? É uma historinha que eu tô contando, eu não preciso dizer, agora eu vou trazer tal coisa. Então, é só um detalhe mesmo, assim, de constância da fala e tudo mais, e da história que você vai contar. E um pouquinho do dado de mercado também, não entendi muito bem como ele estava conectado com o seu negócio, tá? Você trouxe um dado, eu acho, muito genérico, eu não entendi a relação do dado com a sua solução. Então, são esses os pontos que eu queria trazer, e se isso não ficou claro, então, de repente, você dá mais uma olhadinha, ver como que pode apresentar melhor isso. Beleza? É isso. Perfeito, Camila, obrigada. Eu queria só comentar, fazer um ponto só. Para mim não ficou claro, Vitor, a questão do quem é o cliente, tá? Porque você trouxe o problema do paciente, da pessoa que faz o exame, mas lá em alguma altura do slide você falou de clínicas, hospitais, médicos, etc. Para mim, me confundiu ver quem é o cliente, porque se o cliente que vai comprar a solução, que vai adquirir, são os hospitais, clínicas, médicos, etc., você não falou do problema deles, você falou do problema de quem faz a consulta, e isso, tá, tudo bem, tem consulta, mas ele não vai comprar, quem vai comprar é o outro, ele vai usar. Então, eu deixaria mais clara essa questão do problema de qual é o problema de quem que eu estou falando. E se eu vou resolver os dois, fala dos dois. Se eu vou resolver de um, eu falo de um. Se eu vou resolver do outro, eu falo do outro.
E eu posso ter me distraído em algum ponto, mas sei que em algum ponto lá tinha alguma coisa como 70% do sam e 80% do som, e não sei o que lá, do dó, sei lá, tinha um monte de sigla lá que pode ter passado muito rápido, mas não sabia, não tinha a menor ideia do que era aquelas siglas ali, tá? Então, eu posso ter perdido, mas como é rápido, é bem provável que se perca. Então, dá uma olhada, ver o que é som, SaaS e sei lá o quê. O SaaS de Software as a Service, tudo bem, estava lá, mas é quando você fala dos percentuais de mercado lá, tem 2 ou 3 siglas ali que me passou, tá? Dicas valiosas, viu, Vitor? Ainda dá tempo de você melhorar o seu pitch lá para sua ideia, até o dia 15/10 consegue editar a sua submissão. Eu vou só, antes de passar a palavra para a Karen, que já está aqui nos esperando para fazer o pitch da ideia dela, tem algumas perguntinhas no nosso chat aqui, eu vou só explicar um pouquinho para o pessoal, talvez que entrou agora. Pessoal, a gente selecionou 3 participantes, previamente eles já tinham mandado para a gente um pitch, já tinham falado ali, eu quero participar, essa vai ser a minha ideia, então a gente selecionou já 3, o Vitor, a Karen e o Rafael, que estão aqui conosco hoje, e se der tempo a gente consegue encaixar mais um, viu, pessoal? Então vamos tentar aqui fazer, otimizar o nosso tempo aqui para tentar ouvir mais feedbacks, mas aproveitem essas dicas aqui dos nossos especialistas e apliquem também nos negócios de vocês, então até o dia 15/10 você consegue ir melhorando o seu pitch. Então, vou passar agora a palavra para a Karen. Karen, seja bem-vinda e deixa eu setar aqui o nosso cronômetro para você começar. Vamos lá, Karen, boa noite. Quando tiver 30 segundinhos, eu vou te dar um sinalzinho, tá bom? Mas pode começar, valendo. Tá bom, muito obrigada. Olá, gente, meu nome é Karen Reis e eu sou CEO da startup Neolate. Hoje eu vou contar a história da Márcia, uma mãe solo que trabalha como enfermeira com um plantão de 12 horas diárias. A Márcia, ela tem 2 filhos. Ela precisa sempre levar o de 4 anos para a creche e o de 6 meses para a casa da mãe quando ela vai trabalhar. Devido ao número enorme de obrigações que a Márcia tem, ela não tinha tempo sequer para amamentar o filho mais novo dela. Então a Márcia opta por substituir o leite materno dela por similares e fórmulas. Porém, ela começa a notar que o bebê dela passou a ter cólicas, prisão de ventre e anemias, assim como essa solução não era tão nutritiva e gastava muito tempo no preparo das mamadeiras. Este não é um problema enfrentado apenas pela Márcia. No Brasil, no ano de 2015, 3 em cada 10 mães eram mães solo. Além disso, havia cerca de 10 milhões de crianças com menos de 4 anos, das quais 8 em cada 10 eram cuidadas apenas pelas mães. Nesse mesmo período, o número de mães que cuidava de crianças pequenas e trabalhava era superior a 30 milhões. Tentando encontrar uma solução, muitas marcas criaram fórmulas infantis. Contudo, essas ainda não supriam as necessidades de todas as mães, que ainda reclamavam da falta de praticidade, das embalagens, do método, da logística de preparo, além de demandar muito tempo e ser pouco seguro, pois praticamente não eram capazes de evitar contaminações, aumentando o índice de problemas intestinais relacionados às fórmulas. Esses dados eles foram confirmados na nossa pesquisa de validação, que mostrou que quase 80% das mães têm interesse em uma fórmula líquida e uma embalagem preferida foi a caixinha individual. Pensando nesses problemas, nós viemos apresentar a praticidade do Neolate, uma fórmula infantil líquida, nutritiva, que pode ser preparada em pouquíssimo tempo e indicada para crianças de 6 a 12 meses. Essa fórmula promete otimizar o tempo das famílias com embalagens individuais e ergonômicas, sem a preocupação com a nutrição inadequada das crianças. Ela conta com proteínas presentes no leite materno que são benéficas para o bebê e previnem doenças como a constipação, as cólicas intestinais, além de conter probióticos e vitaminas que contribuem ainda mais para a saúde do bebê. Para utilizar o produto é muito simples, basta levar a embalagem ao forno micro-ondas por alguns segundos, despejar o líquido em sua mamadeira convencional, já que o tamanho das embalagens corresponde à quantidade exata de leite que é necessária para essa idade. Esse produto pode impactar a vida de mais de 11 milhões de mães solo brasileiras. Por isso, nós pensamos também em diminuir os impactos ambientais, optando por embalagens Tetra Pak que podem ser recicladas. Os próximos passos serão o desenvolvimento do MVP em parceria com alguns profissionais da área técnica, fazer testes de identidade, qualidade e eficácia do produto, além de fazer o registro na Anvisa. Posteriormente, a gente tem também a ideia de adaptar a fórmula para atender a outras crianças com restrições alimentares. E, por fim, eu quero apresentar a nossa equipe Neolate, composta por discentes do IFB do curso Técnico em Alimentos. Eu, a CEO, a CMO Lígia Borges, a CFO Karen Oliveira e a CKO Lara Hoff, assim como a COO Maria Eduarda. Muito obrigada, gente, muito obrigada.
Quase, quase, quase. Estava finalizando já, né, Karen? Nos 3 minutos. Muito bem. Obrigada, Karen, por compartilhar a sua ideia. Pessoal, temos, olha, já temos elogios aqui para a Karen no nosso chat. Foi muito bom mesmo, Karen. Pessoal, vamos contribuir aí com o pitch da Karen. Camila, professor, Carlos, Bisotto. Camila está com o microfone fechado, Camila. Aí, agora sim. Não, tá, perfeito. Não, eu achei que o professor Jonatas ia falar, que eu vi que o microfone dele também estava. Mas, Karen, parabéns, assim, ficou muito claro o problema que você está buscando atingir, né, resolver, então ficou bem claro a sua história, conectou bastante, prendeu a minha atenção, pelo menos até o fim, aí, para entender um pouquinho mais sobre o problema, a solução. Eu diria para você, eu sei que esses 3 minutos é super rápido, a gente quer falar tudo, mas assim, tem algumas coisas que você falou muito rápido, principalmente os dados e tudo mais, então talvez escolher o que seja mais relevante ali para trazer no comecinho e enfatizar essa informação, seja uma estratégia interessante para isso, quando a gente tem muita informação, do que falar tudo muito rápido, tá? Eu sei que 3 minutos, de novo, é apertadinho, a gente quer falar bastante coisa, e aí no final você acabou não tendo tanto tempo para falar um pouquinho mais da equipe, né, trazer o diferencial e outras informações que poderia contribuir um pouquinho mais, como eu entendi o diferencial do produto de vocês, mas eu sei que, né, como é um mercado que já tem bastante coisa acontecendo, eu acho que poderia talvez explorar um pouquinho mais, tá? Então, eu te sugeriria isso. Então, no começo já estava bem clara a sua proposta, o que você está buscando resolver. Talvez, assim, escolher aquele dado que seja o mais importante para ter um pouquinho mais de tempo para falar desse seu diferencial, já que é um mercado hoje que, né, tem várias soluções aí já atendendo, tá? Então, essas seriam as minhas dicas aí, mas estava muito bom. Parabéns, você conseguiu aí explicar e deixar bem clara a proposta e a solução e qual que é a dor que vocês estão resolvendo. Parabéns. Muito obrigada. Professor Jonathan? Bom, vamos lá. Parabéns, Karen. Muito bom a sua eloquência, né? É perceptível que você se preparou para isso. Isso é muito bom. Enquanto avaliador, você, por mais que assim o conteúdo é mais importante que a eloquência, isso é uma verdade, mas ainda assim o fato da pessoa ter se preparado, isso nos desperta também o interesse de falar assim, olha, poxa, é agradável, né? É interessante, então parabéns por isso. Ficou claro que você quis demonstrar. Agora, como um avaliador homem, eu sou muito visual, né? Imagino que o Carlos também. Então, faltou, de repente, a imagem do que seria esse produto. Eu comecei a imaginar aqui, e eu imaginei muitas coisas. Você já teve filho, não? Sim? Não? Eu tive meu primeiro filho há 2 semanas atrás, o Dudu nasceu, o Eduardo. Lindo, maravilhoso, puxou a mãe, graças a Deus. E o Dudu, nós começamos a amamentá-lo, ok? A minha mulher, ela está por conta disso. E só que o leite não tem sido suficiente. Então, nós fomos até um pediatra e o pediatra receitou um complemento, ok? E, assim, seria muito importante você entender um pouco melhor sobre a problemática da sua solução, porque, primeiro, vou te dar um exemplo. Você falou de dosagens únicas. O Dudu começou a tomar 30 ml. De 3 em 3 dias, nós aumentamos 15 ml. Então, 3 dias depois ele foi para 45, 3 dias depois ele foi para 60, e agora ele já está em 90 ml, tomando também o leite materno. Então, dosagem única, mas como vai funcionar essa sua dosagem? Porque ela também depende até um pouco da fome do bebê, e também de acordo com o que está acontecendo, porque
a minha mulher estava complementando ao leite materno. Se ela não estivesse dando leite nenhum no seio, seria uma outra dosagem. E isso você só vai entender entendendo de fato o problema. Então, seria bom você, se você for num banco de leite, lá eles ensinam as mães a amamentarem, e você vai entender melhor sobre essa problemática, tá? Então, é isso, assim, procura trazer melhor isso. Questão dos seus concorrentes, cara, você vai ter concorrente como Danone, como outros fabricantes que são muito fortes e são leites maternos, assim, que, poxa, o negócio evita gases, cólicas, uma série de coisas, laboratórios consolidados. Então, assim, o que é que você está trazendo de tão incrível para bater de frente contra uma Danone, contra uma empresa como essa? Startups estão aí para justamente revolucionarem isso. E eu acredito que você tenha potencial para isso. Mas isso tem que também ficar claro, porque como investidor, por que eu colocaria dinheiro nisso? Tipo, eu só quero bater de frente contra empresas assim quando eu tiver uma solução muito embasada, percebe? Tá bom? Mas parabéns mais uma vez. Obrigada, professor. Bisotto, se você quiser dar mais uma palavrinha para a Karen também, sua chance para contribuir. Mas parabenizar mesmo, gostei muito da eloquência, isso conta bastante, isso mostra o entusiasmo e mostra a preparação que ela fez do pitch, isso passa uma impressão muito boa, sabe? Então, assim, realmente eu concordo com todas as colocações aí, da questão da imagem, da questão de enfatizar alguns pontos mais, mas assim, a coragem de contar a história, assim, sem nenhum apoio visual, realmente exige uma preparação grande. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, Bisotto. Então, vamos para o nosso último pitch da noite. Rafael, você está por aí? Rafael? Está por aí, muito bem. Oi, pessoal, estão me ouvindo bem? Tudo certo? Estamos te ouvindo, perfeitamente. Rafael, Legal. vou avisar quando a gente estiver chegando nos 30 segundos finais, tá? Mas você Beleza. pode compartilhar já a sua tela, se você quiser apresentar algum PowerPoint e ver se está funcionando aí. Eu acho que tá. Eu acho que tá. Vou ver aqui agora. Só preciso dar uma autorização aqui para o computador. Deixa eu ver aqui, compartilhar tela, desktop 2, compartilhar. Muito bem, Rafael, seu tempo começa agora. Vamos lá. Só um instantinho, vocês estão vendo qual tela? Perdão, eu estou com duas telas aqui. Sim. Vocês estão vendo a minha apresentação. Tá tudo certo. A apresentação? Uhum. Então, beleza, pode começar, por favor, Ana. Valendo. Então, vamos lá, pessoal. Meu nome é Rafael, eu sou idealizador e fundador da Appetizer, que é a rede social da gastronomia. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a Appetizer está focada em otimizar a jornada do consumidor do nicho gastronômico. Então, uma pesquisa de campo que a gente fez mostrou que logo na primeira etapa dessa jornada, que é a busca por informações, tem um grande problema: a descentralização e a falta de padronização de informações a respeito dos estabelecimentos. Então, nós percebemos que essa busca passa por diversas plataformas diferentes e nem sempre a informação desejada é obtida, o que reflete numa estatística preocupante para os estabelecimentos gastronômicos. 70% das vendas são perdidas por mau atendimento e, principalmente, falta de informação. Então, sabendo disso, a missão da Appetizer é bem clara. Nós queremos aproximar pessoas e gastronomia através de novas interações, promovendo comodidades e experiências exclusivas. Fazemos isso através da centralização de informações, união dos estabelecimentos e provendo um ambiente que atende às peculiaridades desse nicho. Na prática, o ecossistema da Appetizer funciona com base em 4 pilares principais. O primeiro deles é o Appetizer Empresas. No Appetizer Empresas, ele é um aplicativo voltado para os estabelecimentos, onde é possível cadastrar e atualizar todas as informações pertinentes. Depois, nós temos o Appetizer Operadores, que é um aplicativo que deverá ser utilizado dinamicamente no estabelecimento para validar, por exemplo, promoções exclusivas para os usuários da Appetizer. E falando dos usuários, nós temos uma versão do aplicativo própria para eles. Nessa versão, eles têm acesso a tudo aquilo que os estabelecimentos cadastraram em um ambiente super interativo. Por último, temos uma solução que foi desenvolvida especialmente
para dar um maior suporte aos estabelecimentos, que são os relatórios personalizados. Nesse relatório, que é mensal, nós vamos entregar várias estatísticas que podem ajudar o empreendedor a entender o comportamento dos usuários em relação ao seu estabelecimento. E aí, tratando dos estabelecimentos, o nosso mercado engloba os novos estabelecimentos que surgem na cidade, fornecendo uma área exclusiva para que eles tenham uma maior visibilidade. Também englobamos os estabelecimentos que já estão mais consolidados, mas buscam um melhor engajamento com seus clientes. E, por último, nós atendemos eventos gastronômicos que ocorrerão na cidade e encontram na Appetizer uma forma simples e rápida de cadastrar as informações, beleza, importantes. Falando do mercado aqui, a gente está falando de números muito grandes, que geram uma quantidade de empregos e circulação de dinheiro muito grande, especialmente Brasília, que está no 3º lugar em todo o país. E eu finalizo dizendo dos nossos diferenciais, que é uma plataforma de cunho inovador, tanto para o estabelecimento quanto para o usuário. E acabou, né, Ana? Acabou. 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 Beleza. Obrigada, Rafael, pelo teu pitch. Obrigado. Vamos lá, nossos... Deixa eu ver como é que eu paro de compartilhar aqui, para poder ver vocês. Opa. Pronto. Acho que parou, né? Parou? Muito bem. Beleza. Vamos lá, Bisotto. Bom, Rafael, eu vou direto ao ponto, tá? Assim, aqui são dois pontos que eu gostaria de falar. Um ponto que eu falei para o Vitor primeiro lá. Quando a gente tem uma solução, de alguma maneira, tem dois ou mais públicos, a gente tem que destacar qual é o problema deles, entendeu? Ali ficou muito genérico. Não sei se estava falando do problema do restaurante, o problema de quem vai usar, ou de outro público. Ficou muito genérico, não dá para entender muito bem o que é que você vai resolver, tá? Talvez porque, assim, eu não tenho... não é o meu ramo, né? Gastronomia só como usuário. Então, assim, para mim não ficou claro. Então, se tem 2 públicos, 3 públicos, deixe claro quais são os principais problemas dele, ou foque naquele que vai comprar, que vai pagar a solução. E aí, depois, você fala dos outros. Acho que esse é um ponto. Certo. E com relação ao diferencial, os diferenciais 1, 2 e 4, na verdade, é aquilo que eu tinha falado antes, né? Não tem, é uma solução inovadora. Uhum. É super interativo, tal. Isso, na verdade, acaba não sendo diferencial, tá? Porque isso aí todos vão falar a mesma coisa. Então, não ficou muito claro de que maneira você vai fazer, por exemplo, essa questão, tá? Qual é esse principal diferencial com relação ao que já existe? Tem muitas soluções nessa linha. Para mim, não ficou muito explícito o diferencial, tá? Beleza. Obrigado. Posso, então? Bom, eu acho que o professor já falou o principal problema que eu também tive, essa dificuldade de compreender que problema que você está buscando resolver, principalmente porque no começo você traz a informação de desinformação, de muitas plataformas, várias informações em vários lugares, e aí você traz um problema do estabelecimento, falando que 70% deles têm, né, se eu não me engano, uma avaliação ruim, enfim, algo assim de atendimento. Uhum. Tá, mas e eu não entendi o que isso, né, onde que a sua solução está resolvendo essas coisas. E outro ponto, né, a gente hoje tem informação sobre restaurantes em diversas plataformas, né, muitas, assim, realmente tem muita coisa pulverizada, né, eu pesquiso na internet, se eu quero ir para uma cidade X passear e eu vou pesquisar, eu tenho realmente muita informação, mas eu já tenho muitas plataformas que me dão os dados do estabelecimento, promoções que eu posso, né, fazer o pedido por ele, etc. Então, assim, eu não entendi onde que você está atuando que vai ser diferente do que já está existindo aqui, tá? Então, eu acho que esse é realmente o principal que tem que deixar mais claro no seu pitch, assim, realmente focar em quem que você está buscando, para quem que você está vendendo, digamos assim, né, o seu cliente, se é porque a gente tem a diferença, como o professor falou, né, o cliente e o usuário.
você pode vender, por exemplo, o iFood, quem paga o iFood, digamos assim, é o estabelecimento, que paga uma taxa por uma transação, certo? Ele é o cliente, o restaurante é o cliente, de fato, que vai pagar por aquela transação, digamos assim, paga um FII, né, para o iFood, por cada transação. Mas eu sou a usuária, então se eu não existo, o iFood não ganha dinheiro, porque daí não vai ter cliente comprando ali. Então, assim, tenho duas coisas aqui, né? Eu tenho o meu usuário final, mas eu tenho o estabelecimento que está me pagando. Então, assim, deixar claro o que é isso para a gente, tá? E no mais, claro, tentar falar um pouquinho mais das outras pontas ali que faltaram, né? A questão da equipe, outros detalhes que não deu tempo, então buscar enxugar um pouquinho aí para dar tempo de falar desses outros detalhes também, tá bom? Beleza. Obrigado, Camila. Obrigado. Rafael, acho que os dois mestres aí colocaram todos os pontos muito bem. E aí, quando você falou 70% perde venda, eu fiquei me imaginando, falei, cara, esse cara não sou eu, porque a hora que eu for comprar comida, eu posso não escolher em tal lugar, mas eu vou comprar em algum outro lugar. Então, sabe, até que ponto perdeu de fato? E um outro fator que serve de análise sua aí do seu projeto, até que ponto não existe talvez uma ferramenta, e até que ponto o problema está nas pessoas que usam o sistema, entende? O seu aplicativo, esses dados, eles são alimentados por alguém, né? Pelo restaurante. E falar assim, algo intuitivo. Olha, eu já vi pessoalmente alguns desses softwares e são bem intuitivos. Então, existe essa falha que não é tão tecnológica, entende? Que é de um aculturamento aí que nós ainda, talvez, ainda levemos um tempo aí enquanto sociedade. Mas isso também tem que ficar claro, tá? Então, assim, não, realmente é fora da curva a minha solução. E pode ser, não é porque o mercado é consolidado aí na tecnologia. Temos iFood, tem Chef's Club, aí tantas coisas interessantes no seu mercado de gastronomia. Não quer dizer que você não possa criar. Mas isso tem que realmente ficar muito claro, tá bom? Tranquilo. Beleza. Valeu. Perfeito, muito obrigada. Então, pessoal, encerramos agora a nossa rodada de pitch com o Rafael. Obrigada, Rafael, pela tua participação. Eu espero que aqui a gente consiga ter contribuído, né, com o seu pitch para o seu negócio. Então, trazer aí esses elementos que os nossos especialistas destacaram vai ser muito importante para você seguir aí na sua jornada, né, de empreendedor. Então, pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo aqui, principalmente, né, dos nossos mentores aqui, os nossos participantes. E queria dizer para o pessoal que está nos perguntando aqui no chat, mas eu tenho outra pergunta, etc., se posso participar de uma outra forma, etc. Então, quem tiver dúvida, pode nos procurar, a gente está totalmente disponível, pessoal. Mandem para a gente, pode ser por e-mail, eu vou mandar aqui para vocês no nosso chat aqui, o nosso e-mail, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre edital. Essa realmente foi uma oficina que a gente focou, né, no pitch. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, não sei se a minha ideia é inovadora, não sei em qual área eu posso encaixar, então a gente fica à disposição para ajudá-los nessa etapa final. Mas eu também espero que essa oficina tenha contribuído aí para quem estava em dúvida de como apresentar a sua proposta para os avaliadores. Acho que essa oficina aqui arrematou e você conseguiu ali tirar, né, essas dúvidas, conseguiu as dicas principais. Então, pessoal, fica aí o nosso incentivo para que você termine a sua submissão quanto antes, lembrando que o nosso prazo é até o dia 15/10, então fica aí a nossa lembrança. E é muito importante também que você continue de olho nas nossas redes sociais. A gente vai continuar com algumas iniciativas até o dia 15/10, na semana que vem, e a gente tem aí um feriado no meio do caminho, né, pessoal? Então aproveita o feriado para terminar a sua submissão, não deixa para a última hora, a gente reforça isso com muito carinho, pessoal, porque o último dia a internet cai, o servidor cai, enfim, acontecem várias coisas, né? Então não deixem para o último dia, não deixem para a última hora, que tudo pode acontecer e você tem que garantir a sua participação. E caso a sua ideia tenha uma avaliação a mesma que a outra, a mesma nota, a data de submissão é um critério de desempate. Então, para quem submeter antes, tem aí essa vantagem já também. Então, era isso, pessoal. Submetam várias ideias, viu? Na fase 1 você pode ter quantas ideias você quiser, todas elas vão ser avaliadas, todas elas você vai ter um feedback. Então, assim como a gente teve o feedback aqui dos nossos especialistas sobre o seu pitch, sobre a sua ideia, você vai receber de todas as ideias que você submeter. Então, vai lá, aproveita, coloque quantas ideias quiser,
a gente fica à disposição aqui. Eu quero agradecer novamente os nossos participantes, palestrantes, né? E é isso, pessoal. Nossa reunião está sendo gravada e a gente vai disponibilizar ao final para vocês. E eu vou passar, então, a palavra para o pessoal aqui, se quiser dar mais uma palavrinha de encerramento. Queria agradecer novamente, né, o convite aí, eu espero que tenha ajudado aí todos vocês. Pessoal, também fico à disposição, né, estou ali nas redes sociais, LinkedIn, se alguém tiver alguma dúvida de última hora, pode me mandar uma mensagem lá. Eu desejo boa sorte a todos vocês e deixei um recadinho ali no chat, o principal de treinar, gente. Treina, que eu tenho certeza que na hora que vocês forem usar esse pitch aí, vocês vão se dar muito bem, vão sair muito bem, vão conseguir expressar tudo aquilo que vocês querem trazer dessa ideia, dessa solução que vocês estão aí abraçando e estão desenvolvendo, tá? Então, boa sorte aí para todos. Qualquer dúvida também podem contar comigo, tá bom? Sucesso no programa também, gente. Obrigada, Camila. Bisotto, para encerrar? Vamos lá. Bom, quero agradecer também a oportunidade. É sempre um prazer interagir com empreendedores e empreendedoras que estão aí entusiasmados com seus negócios. Acho isso é uma oportunidade fantástica. Eu sempre gosto demais de interagir com quem está querendo criar o seu negócio, criar o novo produto, o novo serviço. Acho fantástico. E eu acho assim, com um ponto que às vezes as pessoas têm uma certa resistência em fazer apresente a ideia para outras pessoas, mostre o que você está escrevendo, mostre para que a pessoa leia e diga se entendeu o que você está querendo passar. Porque às vezes a pessoa não faz isso porque pensa que a outra pessoa vai roubar a ideia, ou vai... Esse negócio de roubar ideia, eu sempre costumo dizer que ideia vale 1 centavo a dúzia. Então, assim, não é ideia, é o seu entusiasmo, é a sua forma, é a sua agilidade de implantar aquilo. Então, apresente isso para várias pessoas, mostre, para ver se as pessoas entendem. Mesmo que não seja da área. Se uma pessoa que não é da área entender o que você falou, puxa, todo mundo vai entender. Então, assim, aproveita isso, mostra, submete a ideia, mas aí imprime ali e apresenta. Falou, você entende isso aqui? Lê isso aí para mim e diz o que você entendeu. O que você chamou mais atenção? E aí você vai melhorando. Acho que é uma forma simples, barata e rápida de fazer. Faça isso com... Não precisa fazer com muito, só com 2.000 pessoas já está bom, não vai ser precisar tanto assim. Mas se você apresentar para, sei lá, 3, 4 pessoas, já está ótimo, excelente. Você vai colher feedbacks, tá? Era isso. Mas, no mais, sucesso a todos. Um abraço. Obrigada, Bisotto. E, finalmente, professor Jonatas, para encerrar nossa noite aqui, a gente poder dar boa noite para todo mundo. Gente, prazer estar aqui. Realmente é uma grande oportunidade. Nossa, quando eu comecei a empreender e com coisas inovadoras aí, o termo startup nem existia e falar sobre as coisas você parecia louco falando. E agora você tem aí uma oportunidade como essa e tantas outras que vêm surgindo aí pelo Brasil, pelo país e até fora, né? Então, assim, parabéns, aproveitem essa oportunidade. Eu acredito plenamente, assim, que se você pode contribuir de alguma forma para o nosso país, é assim, é trazendo ideias inovadoras, disruptivas, coisas que realmente vai mudar não só a sua história, que eu sei que vocês querem ficar rico, é bom mesmo, né? Mas você também vai mudar a vida de muita gente, né? E isso é fantástico, é inclusive muito melhor, tá bom? Grande abraço para vocês, contem com a gente aí, boa noite. Obrigada, professor. Então, encerramos aqui a nossa oficina. Muito obrigada a todo mundo que participou. Obrigada aos nossos palestrantes, novamente. E podem contar com a gente, viu? Até o dia 15 estamos aí disponíveis. Deixei o nosso e-mail ali no chat. Qualquer dúvida, sigam nossas redes sociais, continuem em contato. A gente quer fortalecer o ecossistema, a gente quer formar uma comunidade e vocês já deram um primeiro passo, que é participar, né, aqui conosco dessa oficina e das outras iniciativas que a gente está promovendo. Então, pessoal, muito boa noite, bom descanso e não esqueçam de submeter as suas ideias. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.